Cronograma dos eventos finais. Eu sou Paulo de Lima e você está no Pleno Tempo, um canal que faz referência a uma nova plenitude dos tempos que eu creio que estamos vivendo. Esse canal ele existe para abençoar a sua vida e a vida da sua família, porque nós compartilhamos aqui conteúdos espirituais para enriquecer a sua vida espiritual. E hoje trataremos do cronograma dos eventos finais, a partir de uma perspectiva mais, como eu diria, ilustrada, não é? Por isso que é cronograma e não cronologia, porque a ênfase aqui nesse momento não será datas, não serão marcos temporais precisos do ponto de vista de datação, mas um cronograma, que quer dizer exatamente isso, cronograma dos eventos finais. Cronograma significa a representação gráfica de um projeto. E esse é um projeto que nasceu no coração de Deus, porque foi Ele que estabeleceu. Então fica comigo e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Eu quero começar considerando com você, antes mesmo de entrarmos aqui na proposta, Mateus capítulo 24, versículo 24. Um texto bem facinho de memorizar. Mateus capítulo 24, versículo 24. E nos é dito assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Olha só que interessante que Cristo nos diz aí, registrado por Mateus. Surgiriam falsos cristos e falsos profetas fazendo tantas coisas mirabolantes, miraculosas, prodígios, que enganariam, se possível, os eleitos. Eu fiquei me perguntando, por que os eleitos não serão enganados? Você já se perguntou isso? Por que os eleitos não serão enganados? Porque é dito aí, se possível, ou seja, não será possível. Por quê? Eu creio que a resposta para essa pergunta é basicamente essa aqui. Porque os escolhidos saberão quais são os eventos finais e se prepararão, consequentemente, para passar por eles. Eles não só saberão quais são, eles se prepararão, eles saberão quais são os argumentos que desencadearão cada evento. Por isso, eu tenho a convicção de que não será possível enganar os eleitos de Cristo, porque os eleitos de Cristo, primeiro, eles terão tanta harmonia com a vontade de Deus, terão tanto conhecimento da vontade de Deus expressa em sua palavra, que eles reconhecerão os eventos finais, se prepararão para eles e por isso passarão por eles sem serem enganados. Você concorda comigo? Eu quero considerar essa opinião a respeito dessa pergunta com o texto bíblico, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. E o contexto é Jesus escrevendo para a sua igreja Laodiceia. E nesse versículo Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro, para que seja verdadeiramente rico. Compre também vestes brancas, para que tape a tua nudez. E o principal para essa nossa reflexão, que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu creio que está completamente em harmonia com aquilo que eu apresentei. Que os escolhidos eles não serão enganados, não será impossível enganar os escolhidos, exatamente porque eles terão adquirido o colírio de Cristo, pingado o colírio em seus olhos e estarão com os olhos ungidos pelo colírio de Deus. E então eles saberão quais são os eventos, se prepararão para eles, eles saberão quais são os argumentos que desencadearão cada evento e então estará em harmonia com a vontade de Deus, por mais que seja a pressão do mundo. Bom, com base nisso, eu quero avançar com você considerando um outro ponto. Doutrina. Isso mesmo, isso que você está vendo na sua tela. Doutrina. Antes de avançarmos para a nossa exposição a respeito do cronograma, através de uma arte em vertical que representará a nossa linha de tempo, doutrina. Isso, eventos finais, últimos eventos, é uma doutrina.
E eu sei que tem gente que não é muito simpatizante com esse termo, doutrina. Mas o que é doutrina? Senão o conjunto de ideias defendida ou apresentada por um sistema, quer seja político, quer seja religioso. No nosso contexto, um conjunto de ideias básicas a respeito de um mesmo assunto no contexto religioso. Então, doutrina nada mais é do que isso, um conjunto de ideias básicas a respeito de um assunto. Jesus, quando esteve nessa terra, ele apresentou doutrinas, conjunto de ideias básicas a respeito de um tema. E é verdade, foi muito mal interpretado, a ponto de as pessoas desejarem matá-lo. Mas eu pensei aqui, dentre muitos textos, um texto que eu creio seja significativo no contexto de enfatizar a importância da doutrina, que é o que queremos tratar na sequência, a doutrina dos últimos eventos, a escatologia. E o texto que eu pensei aqui foi exatamente Timóteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, nos é dito assim, que virá o tempo, e eu creio que esse tempo já veio, já estamos vivenciando esse tempo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Percebe o que está escrito aqui? Está sendo enfatizado que chegaria o tempo que não suportariam a sã doutrina, a doutrina sadia, verdadeira, ratificada por Jesus, mas estariam procurando quem falasse, estipulasse coisas que estivessem de acordo com o seu desejo pecaminoso, as suas concupiscências. Mas fato é que a doutrina sã e pura e verdadeira, ela é estabelecida por Deus e Deus quer que eu e você a compreendamos. Por isso nós estamos aqui. Dito isso, eu quero fazer uma pergunta, em especial para aqueles que são meus irmãos em Cristo, adventistas do sétimo dia. Quantas são as doutrinas da sua igreja, da igreja que você congrega, que é a mesma que eu congrego? Será que eu ouvi 28, 27, 20, 7, enfim? Eu vou adiantar para vocês. A igreja adventista contém 6 doutrinas basilares. Isso, são 6 doutrinas basilares, dentre as quais se distribui 28 crenças fundamentais. Só para se ter uma ideia, para ficar claro para você, por exemplo, a doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e, por fim, a doutrina dos últimos eventos, ou dos eventos finais, dentre as quais se distribui aí as 28 crenças fundamentais. Por exemplo, para que eu entenda a respeito de Deus, é necessário que eu compreenda a crença fundamental número 1, que é as Escrituras Sagradas. Associado ao entendimento sobre a Trindade, sobre o que a Bíblia diz a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então se forma o escopo doutrinário sobre Deus. Então perceba que as crenças fundamentais agrupadas, elas dão ênfase, dão base para entendermos uma doutrina, no caso, a doutrina de Deus. Um outro exemplo aí, para que eu entenda a respeito da doutrina do homem, é necessário que eu estude a respeito da criação, que é a crença fundamental número 6, e também entenda e estude a crença fundamental número 7, a natureza do homem. Assim eu estar compactando aí o entendimento a respeito da doutrina do homem. E pulando aí, para ser mais breve, a doutrina dos eventos finais, que é a 6ª e última doutrina da igreja adventista. Então, para eu entender a respeito dos eventos finais, da escatologia, dos últimos eventos, é necessário que eu estude biblicamente o ministério de Cristo no santuário celestial. Também estude a respeito da segunda vinda de Jesus. Também a respeito da morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado e, por fim, a nova terra. Quando eu estudo esse conjunto de crenças fundamentais, eu estou entendendo, eu
passa a ter melhores condições de entender a respeito da doutrina da escatologia, da doutrina dos eventos finais. Percebeu? Feito isso, agora sim nós podemos avançar para a nossa linha de tempo cronológico, com a proposta de cronograma dos eventos. E aqui nesse momento nós vamos estabelecer alguns marcos temporais, não nos preocupando com o tempo exatamente, mas com episódios que vai norteando aí a nossa caminhada de eternidade a eternidade. Falar em eternidade, nós temos aqui então o nosso primeiro marco temporal, que está baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que é nosso marco temporal de eternidade. E o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 17, um texto que a gente conhece muito, eu vou mencionar aqui, você vai se lembrar. No dia em que dela comer, certamente, isso você sabe, certamente morrerá. Então essa foi a primeira profecia que o próprio Deus fez para a raça humana, e isso ainda não havia pecado. Por isso eu mencionei eternidade. Até aqui existia eternidade plena, ausência de pecado na terra. Então nós podemos considerar como nosso marco inicial Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ausência de pecado. Até ali existia a eternidade. Mas você sabe, no decorrer do tempo, eles transgrediram, os nossos primeiros pais, representantes da raça humana, Adão e Eva, transgrediram a ordem, a lei de Deus estabelecida nesse marco. Então, nós alcançamos o outro extremo, um outro marco extremo, que está registrado aqui no Salmo, capítulo 37, versículo 29. E o que está escrito no Salmo 37, versículo 29? Em resumo, está escrito que os justos herdarão a terra. Isso, os justos herdarão o novo céu e a nova terra, onde habita a paz e a justiça. Então, de uma eternidade sem pecado até a eternidade sem pecado, nós temos então aquilo que aconteceu. A nossa história se passa exatamente da eternidade estabelecida por Deus. Houve a transgressão, a história do grande conflito se desenvolve como que uma linha de tempo em eventos ocorridos sucessivamente, mas chegará o momento que a eternidade estabelecida por Deus lá atrás, ela voltará a ser acessível a cada um de nós. Porque os justos, ou seja, aqueles que foram justificados por Cristo e aceitaram essa justificação, eles passarão a ter acesso a um novo céu e uma nova terra, então poderão habitar esse novo céu e essa nova terra. E é aqui que se passa a nossa história, o embate do grande conflito nessa terra. E eu quero estabelecer então um outro marco. É o marco do nosso hoje. Isso, o marco do nosso hoje. E tem como referência bíblica Hebreus capítulo 3, versículo 13. Sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 13? É dito que fala a respeito de um tempo que se chama hoje. Olha o pássaro. O tempo que se chama hoje. Isso é hoje. Hoje que eu e você estamos tendo contato com esse material. Estamos tendo a oportunidade de pensar a respeito desse assunto. Então, o tempo que se chama hoje, Deus está nos concedendo como presente para pensarmos e decidirmos em favor do Evangelho. Então, nesse marco, nós vamos estabelecer aqui, nesse ponto exato da nossa linha cronológica. Bom, mas tem uma outra situação, um evento que nós aguardamos com muito anseio, que é descrito inclusive na Bíblia como a nossa bendita esperança. Que marco seria esse? É possível, é como se eu pudesse ouvir você dizer:
o próximo evento que nós tanto aguardamos como nossa bendita esperança é o evento da volta de Jesus. E você acertou em cheio. Então, o nosso próximo marco que vamos estabelecer aqui nessa nossa consideração é a segunda vinda de Jesus. E para não deixar você sem um texto, dentre vários que eu poderia escolher, eu escolhi Tito, capítulo 2, versículo 13, quando diz a respeito da segunda vinda de Jesus, como que uma bendita esperança. Confere esse texto lá. A bendita esperança é o retorno glorioso de Jesus Cristo. Bom, então nós podemos estabelecer nosso marco temporal a respeito da vinda de Jesus, basicamente naquele ponto. Mas, na sequência da volta de Jesus literal, com poder e grande glória, acompanhado de todos os seus anjos, acontecerá a terceira vinda de Jesus. Isso, a terceira vinda de Jesus, que tem como texto base Ezequiel, capítulo 4, quando diz que virá com a cidade santa e tocará no Monte das Oliveiras e se tornará como uma planície ali assentando a cidade santa. Quando isso acontecerá? Num evento posterior à segunda vinda. Porque na sequência lógica aqui, após a segunda vinda de Jesus, a terceira vinda de Jesus. E o que acontece entre um episódio e outro é o que veremos na sequência. Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? É possível que você esteja pensando em um outro marco temporal que não foi dito ainda. E eu creio que mais importante, inclusive, do que o marco da volta de Jesus, se possa existir um marco mais importante do que esse, é o último marco que eu vou apresentar para você nessa sequência, que é o marco que eu estabeleci através dessa sigla aqui. Vê se você consegue identificar. FPG. Fechamento da porta. É isso mesmo. Fechamento da porta da graça. Mas haverá uma porta da graça que se encerrará? Se fechará? Com certeza sim. Com certeza sim. Eu poderia apresentar vários pontos. Eu poderia parar, inclusive, a apresentação aqui sequenciada só para focar nesse ponto, que eu creio que seja o mais importante. Porque se a porta da graça fechar e você estiver do lado de fora, então a volta de Jesus será um tormento para você. Mas se a oportunidade de graça se encerrar e você estiver selado com o selo do Deus vivo, então a volta de Jesus aí então será assim uma bendita esperança para você. Mas dentro dessa proposta eu quero considerar com você Mateus capítulo 25, versículo 10, que é o contexto da parábola das 10 virgens. Então, falando aqui especificamente das 5 virgens loucas ou virgens imprudentes, está registrado assim: e tendo elas, as imprudentes, ido comprar o azeite a qual elas sentiram falta, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Então, fechou-se a porta. Percebe? A porta da graça se fechou para as virgens loucas, as virgens imprudentes. E então aconteceu de que só pôde entrar as que estavam preparadas, as que tinham azeite suficiente e necessário para fazer parte das bodas. No nosso contexto, as bodas do Cordeiro, que aguarda você e a mim. Bom, mas para não ficar em um texto só, eu queria considerar também Mateus 24, verso 37, quando nos é dito que foi como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceba aí que Jesus está fazendo comparação entre tempos, o tempo de Noé e o tempo do fim, o tempo que nos alcança hoje. Ele está dizendo, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será quando Jesus estiver para voltar. E aí você sabe, lá na ocasião, Noé entrou na arca e a porta se fechou.
Para enfatizar o que? Existirá um momento que a porta da oportunidade, a porta da salvação, ela será encerrada. Esse não é o problema. O problema é ela se encerrar e você estar de fora. Porque lá na arca, a porta se fechou, mas Noé e sua família estavam para o lado de dentro e foram salvos. Esse também seria um ponto que a gente poderia enfatizar bastante aqui, mas a gente precisa avançar. A partir de então, nós temos os nossos marcos temporais de eternidade a eternidade e alguns eventos pontuais importantes que precisamos compreender biblicamente. Perceba que eu não usei nenhum texto extra bíblico para informar para você. Tudo que estamos falando aqui é baseado única e exclusivamente nos textos inspirados, canonizados, oráculos sagrados. Então, a partir de agora, nós vamos ver algo muito importante também. Eu quero começar apresentando para você um conteúdo importante. Esse tema, ele incomoda você ou te traz alegria? Conversão. Exato. Se não houver conversão, se não houver comprometimento, desejo de fazer a vontade de Deus, o que é conversão? Conversão é eu estar indo em uma direção errada. Pode ser até que seja certo na minha forma de pensar, mas biblicamente está errada. Eu estou andando biblicamente numa direção errada. E Deus falando comigo, Deus enviando pessoas para me orientar, para me conduzir, para me fazer mudar de ideia. E aí, em determinado momento, eu permito que Deus, através do Espírito Santo, através de alguém, através de um texto, uma música, enfim, me ajuda e eu consigo compreender, e então eu faço uma conversão. Eu, que estava indo em direção oposta ao plano de Deus, indo em direção à perdição, agora eu me converto e passo a seguir o caminho certo, o caminho que leva à eternidade que Deus tem preparado. Percebe? Então, se não houver conversão, não adiantará muito eu entender intelectualmente essas coisas. Mas se houver conversão, eu serei beneficiado, você será beneficiado. E a conversão quando é? É quando eu estiver mais velho? É quando eu estiver mais entendido das coisas? Não, a conversão é hoje, é todos os dias, é o processo de santificação. Então nós podemos posicionar a conversão exatamente aqui nesse ponto, o nosso hoje. A eternidade passada ficou para trás. Já aconteceu a transgressão. Aquilo que foi estabelecido como lei foi quebrada. Então, nós temos aí um processo, um caminho a trilhar para alcançarmos a eternidade que Deus tem reservada para mim e para você. Mas tudo parte de onde? Do hoje, da conversão. Existe um texto que nos faz menção à questão da conversão. Atos, capítulo 3, versículo 19, quando nos é dito, através de Pedro, o Espírito Santo, através de Pedro, nos diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Não é bênção isso? Deus quer perdoar os seus pecados, mas Ele só pode perdoar pecados que sejam confessados. Então, o texto nos diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. A partir daí, a gente pode avançar. Chegará um momento em que a imagem da besta será estabelecida, e essa imagem da besta, ela implementará, ela forçará a marca da besta. E temos como referência bíblica isso, Apocalipse capítulo 13, versículo 16. E é dito lá: faz-se com que seja posto um sinal, o famoso sinal da besta, a marca da besta. Esse é um tema bem interessante que daria para a gente falar também um episódio inteiro só sobre esse ponto. Bom, chegará o momento que a imagem da besta será imposta, e essa imagem da besta ela imporá, ela colocará como decreto, como obrigação, imposição, a sua marca, o seu sinal. Então,
a porta da graça se fechará. Aqueles que aceitarem a marca da besta vão sofrer as consequências. Aqueles que não aceitarem a marca da besta também colherá consequências. Porém, as consequências de se aceitar a marca da besta será flagelo, será pragas, será sofrimento. As consequências de se aceitar o selo de Deus serão proteção, serão alegria, serão bênção, apesar de acontecer algumas aflições, mas tudo isso é para transformar, para tornar o nosso caráter a semelhança do caráter de Cristo. Bom, então na sequência, após o fechamento da porta da graça, acontecerá o derramamento das 7 e últimas pragas, registradas então no capítulo 16 do livro do Apocalipse. É só ir lá. Capítulo 16 do livro do Apocalipse vai estar mencionada as 7 últimas pragas derramadas sobre aqueles que recusaram o selo de Deus e optaram ou cederam à opressão, à pressão e foram marcados, selados pela besta. Então as 7 pragas ela acontece em termos cronológicos sequenciados aqui após o fechamento da porta da graça. E aqui nós temos os textos de referência quando cada uma delas acontece. Por exemplo, a primeira praga ela cai como chagas malignas sobre os seres humanos, úlceras, cânceres perniciosos. Isso a gente vê no versículo 2 do capítulo 16. A segunda praga, o mar se tornando em sangue, versículo 3 do próprio capítulo 16. A terceira praga, as fontes das águas, os rios, também se tornando em sangue, versículo 4. A quarta praga, o sol aquece muitas vezes mais. Um calor terrível, queimando e sapecando tudo. Isso a gente vê no versículo 8 do capítulo 16. As pragas 5, 6 e 7, a gente vê aí sendo mencionadas no verso 10, 12 e 17 em diante. Bom, mas quando essas pragas acontecem, então no final delas acontece a volta gloriosa, literal, majestosa de Jesus. Nesse momento acontece algo muito importante, que é a primeira ressurreição geral. A ressurreição daqueles que morreram em Cristo e agora estão sendo recompensados pelo retorno de Jesus. Onde é que a gente vê isso? Capítulo 4, versículo 16 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que você conhece o texto e diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque nós vamos ver que haverá uma segunda ressurreição. Mas, para você saber, na volta de Jesus acontecerá a ressurreição daqueles que um dia morreram crendo. Quem sabe esteja falando de um pai piedoso, de uma mãe piedosa, uma avó que morreu crendo no Evangelho e que nesse momento, quando as pragas estiverem por cair, estiverem já caindo, na volta literal de Jesus, ressuscitará para receber o seu galardão. Bom, e o que acontece entre a segunda e a terceira vinda de Jesus? Na segunda vinda de Jesus, ele volta, não toca na terra, ele não pisa nessa terra, na segunda vinda. Ele do alto, ele chama como voz de arcanjo, ressuscita os mortos e arrebata aqueles que estiverem vivos, crendo e selados. E então leva essa turma para o céu. E lá haverá um período de 1000 anos, entre a primeira e a segunda vinda, 1000 anos literais se passarão. Então é o que a gente identifica como o milênio descrito em Apocalipse, capítulo 20. O período literal de 1000 anos entre a segunda e a terceira vinda de Jesus. E ali nos é dito que reinarão com ele por 1000 anos. E então, na terceira vinda, aí sim,
é dito ali através do profeta Zacarias que Jesus toca no Monte das Oliveiras, e ela se torna como uma planície, como que um platô para receber a Cidade Santa, que é o evento sequencial aí da terceira vinda, a descida da Cidade Santa na sequência, conforme nós vemos aí em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, que é dito que João, o vidente, diz que vi descer do céu a nova Jerusalém, a Cidade Santa desce. E aqui nós temos então basicamente um conteúdo extraordinário para se compreender, de eternidade a eternidade, e aqui o conjunto de eventos, o plano da salvação exposto para mim e para você. Nós teremos uma segunda etapa desse comentário, desse vídeo, um segundo vídeo sobre esse assunto. E aqui nós estaremos observando alguns detalhes do que acontece em cada fase desse processo. Mas fato é que um dia foi mencionada a eternidade. Um dia nós teremos a oportunidade de fazermos parte da eternidade estabelecida por Deus. Então eu quero concluir essa primeira parte enfatizando mais uma vez o que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Jesus nos diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro, roupas brancas, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. O maior desejo de Jesus é pingar do colírio dele nos nossos olhos para nos ungir a ponto de conseguirmos enxergarmos espiritualmente e vermos todas as maravilhas que ele tem preparado para cada um de nós. E nós só poderemos ver toda essa sequência e sermos beneficiados com aquilo que Deus quer nos apresentar se de fato permitirmos que Deus pingue do seu colírio nos nossos olhos e possamos ser ungidos e enxergarmos verdadeiramente aquilo que Ele espera que a gente enxergue, compreenda e tome atitude concernente ou em harmonia com a vontade dEle. Quer você, já nessa primeira parte, suplicar a Deus em nome de Jesus que pingue do colírio dEle no seu olho, nos seus olhos, para que você possa verdadeiramente enxergar espiritualmente e tome as decisões que precisam ser tomadas nessa caminhada junto a Cristo, até que a eternidade seja uma realidade efetiva na sua vida? Se esse for o seu desejo, levante a sua mão, abaixe a sua fronte em sinal de reverência e ore comigo nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, alcança essa pessoa aqui juntamente comigo. Feche os seus olhos literais para que o Senhor possa, Senhor, pingar do teu colírio nos nossos olhos espirituais. E assim, Pai, com a unção do Senhor, enxergarmos melhor, vermos de fato e de verdade o que o Senhor espera para nós. Nos ajude, ó Deus, a tomarmos as decisões que precisamos tomar ao lado do Senhor. Permaneça conosco, abençoe essa pessoa que ora comigo nesse momento, esteja com ela na jornada cristã estabelecida pelo Senhor. Nós rogamos essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e eu aguardo você no nosso próximo vídeo, na sequência da cronologia dos eventos finais.